Olá, estamos começando então mais um Café com Design Rabiscos, novamente aqui para gosto aí do nosso querido Alberto Feijó e todos nós, né? Neste espaço maravilhoso que é o Arena Bowling aqui em Gravataí. E hoje a gente subiu, né? Estamos no segundo piso do Arena Bowling. A gente quer agradecer aí ao pessoal do Arena Bowling, o gerente, os funcionários ali embaixo, o Jackson Rocha, que é um amigão meu, tá lá embaixo também na retaguarda, o Lucas Teves, né, que cedeu esse espaço para nós estarmos gravando esse programinha criado aí por Márcio Ramp, que hoje não pôde estar com a gente, está na festa da sogra, né? E o Alberto Feijó, né? Então, esses dois criadores aí do nosso querido programa. Tyson Neves, era um convidado no primeiro, né? Foi ficando. Dali ele já começou a fazer o merchan dos shots e comédias. Começou ali, né? Não, acho que vou aproveitar que esse cara vai fazer uma mídia legal e vou fazer. E eu fui ver os shots de comédias, olha. A gente vai aproveitando, né? Sensacional o shots de comédias com Anderson Oliveira e Tyson Neves. Aliás, o Anderson Oliveira, tu olha para aquele gordinho ali, tu se, né? Aquele cara ali é tímido. O cara é um artista nato. E o Tyson, assim, é um bom cantor, né? André Santos, aqui nosso advogado, novamente conosco, também vai ficando. Daqui a pouco ele vai pro 5º programa, né? Queremos agradecer também a produção do Alvoroço Filmes, do nosso amigo Evandro Berlese e do Marcelo Maresia. Muito obrigado também aí por este apoio. É gratuito o apoio, Alberto Feijó? É a parceria, né? Parceria. Então esse apoio aí do Alvoroço Filmes com o Evandro Berlese e o Marcelo Maresia. Antes de falar do assunto que nós vamos tratar nesse programa 4, eu quero falar aqui da revista Evidência. O Alberto pode falar para nós ali, Alberto? A revista Evidência de Gravataí e Cachoeirinha. Mostra para nós ali, Alberto, por favor. Uma matéria sobre o café com design e rabiscos. Como é que tu descobriu isso aqui? A Evidência é outra parceria nossa aí, o Alberto Feijó? Eles fizeram uma pré-entrevista com a gente, né, indagando sobre o intuito do programa, né, qual era o nosso objetivo com o programa. E onde nós explicamos ali que era gerar conteúdo, eles gostaram da ideia e fizeram uma divulgação, uma matéria sobre o programa que é inovador, não existe outro paralelo ainda. Não, tentaram copiar até, inclusive, né? Eles não fizeram outro, eles tentaram copiar o nosso, conforme o último programa aí, né? A gente trouxe o André até para falar sobre aquilo, né? Exatamente. A nossa aparição, assim, gratuitamente, lá no Rio Grande do Norte. Teve até aquela brincadeira do Alberto, dizendo que eu e o Márcio, o pessoal não ia desconfiar de nada, né? Que parece, né? Por que vocês têm cara de norte? Não sei, cara, tu sabe? Já te falaram alguma vez isso? Nunca me falaram. Não. Só eu, me então. chamam de cearense de vez em quando. Só eu achei, então. Pois é. Temos um outro apoiador aqui do programa também, a O Design, do nosso amigo Alberto Feijó. Até tem um banner de 2004, o ano mais inovador e que mudou o mundo. Porque ali foi criado o Design, o Facebook e o Orkut. É, só isso. 3 ferramentas assim, olha, sensacionais. E as 3 muito conhecidas, né, esse menino Alberto Feijó. O Facebook nem tanto, né? Facebook nem tanto. E o design parece estar faturando mais que esses aí. Começou a faturar mais. Tudo em cima aí do Café com Design e Rabiscos também, né? Então são 10 anos de O Design. Ele fez questão de botar um acentinho no O aqui que eu tava chamando de O Design, é O Design. 10 anos e um novo site que entrou no ar agora dia 30 de maio, com esse tema aí, 2004. Eu tava lendo ali sobre Da Vinci, né? Isso, seguindo o conceito de Leonardo da Vinci, simplicidade e sofisticação. Então, confere lá odesign.com.br, novo site. Eu dei mais uma bisoiada assim. Uma visita, né, de vez em quando. Não, de vez em quando eu dou uma... Bom, o que nós vamos falar aqui então, antes do Tyson Neves cantar uma música pra nós aí? Ele canta e toca, cantor e compositor e artista agora, né, cara? O cara faz teatro, shots de comédia. Nós vamos falar sobre uma nova lei aí, ou regra, que vai estabelecer garantias, direitos e deveres para o uso da internet no Brasil. É a Lei 1295/14, né? Mais conhecido como Marco Civil. Marco Civil Regulatório na internet. Ou censura. Você vê, o cara fala, né, Marco Civil, ele já vem com Marco Civil. Isso aí não estava aqui, pô. Isso aí não estava aqui. Bom, então acho que para abertura de programa é isso. Daqui a pouco então nós vamos falar aí, então sobre o Marco Civil Regulatório. Sim, regulatório. Regulatório, a Lei 1295/14.
O que o Tyson Neves tem preparado para nós aí? Tyson Neves. A gente vai falar se esse negócio de marco civil regulatório tá certo ou tá errado. Tem alguma música de marco civil aí para nós, não? Não tem, não dá para criar agora. Eu vou compor uma aí, vou convidar o Marcelo Maresia pra gente fazer uma parceria. Não toca aquela, daí sim a gente vai ser censurado. Aquela né, da cara? primeira lá. Aquela do... que a gente tocou Vamos... lá. Não, aí não pode. Aquela é censura. Já estamos censurando aí. Aliás, a minha esposa tá perguntando até hoje que música era aquela, né? Eu não contei pra ela. Não foi nada. Vamos então de Tyson Neves. Não sei se eu tô certo ou se eu tô errado, mas faço tudo o que eu digo e digo tudo que eu faço. Nesse mundo, eu sou eu, você é você. Diga tudo o que quiser, porque eu preciso saber. Não sei mais o que faço, eu já fumei 10 maços, mandei tudo pro espaço. Agora eu só quero paz, sem censura, né? Boa, boa! Pessoal dos bastidores, pode aplaudir aí, Tyson Neves! Aqui do Café com Design e Rabiscos. Então tá, André Santos, me fale sobre esse rapaz aqui, o Marco. Eu estava perguntando pro Roberto quem é o Marco Civil. Fala para nós então sobre esse Marco Civil regulatório, a Lei 1295/14. Explica para nós aí o que é estabelecer garantias, direitos e deveres para uso da internet no Brasil. Bem-vindo novamente e obrigado aí, André Santos, pela presença. Não sei se vai ser sempre, depois nós vamos conversar ali, né, Roberto? Por enquanto era convidado, já é fixo. Tá no contrato de experiência, né? Ele está no contrato de experiência, exatamente. São 3 programas para ver Tá se... contigo aí, ensina-nos um pouco aí. Não, muito obrigado pelo convite, novamente estar aqui com vocês aqui, debatendo sobre esse assunto, atendendo já, conforme aquele programa anterior ali, aquela indicação de que eu estaria disposto a debater sobre que esse é uma matéria muito interessante e principalmente para mim, porque se envolve direito autoral, se envolve direito digital, né? E eu sou um dos defensores desse marco regulatório. Isso quando eu estava cursando a minha especialização em propriedade intelectual, isso já era uma discussão bem acentuada já na universidade, né? E bom, o marco regulatório está aí, né? O que a gente pode falar? Essa é uma legislação ordinária, é uma lei federal, vale para todo o país, né? A lei é 12965, só para... A gente falou 12965. 965. Pois é, foi o que eu tinha falado. 12965. Faz de conta, depois ele edita. Né? 12965, então, /14. /14. Isso. Né? De 23 de abril de 2014. Bom, o que a gente pode dizer sobre o marco regulatório? A intenção dele é estabelecer um conjunto de princípios, de direitos, de deveres, tanto para os usuários quanto para os provedores, né? Em relação à internet, ao uso da internet, né? O Brasil é um dos países pioneiros nessa matéria de regulação da internet. Eu, particularmente, entendo que toda a matéria do âmbito da sociedade ela deve ter uma regulação, né? Por mínima que seja, ela é necessária, porque a ausência de regulação é o caos, né? E aonde a gente tem o caos vigente, eu sempre vou ter o mais forte, né, prevalecendo sobre o mais fraco. Daí por que a regulação, né? Bom, essa lei não é uma lei muito extensa, é uma lei que tem cerca de 30 artigos, né? E eu poderia dizer assim que em 3 grandes blocos ela trata dos princípios gerais que vai se aplicar nas relações estabelecidas na internet, ela trata da proteção ao conteúdo gerado, também a responsabilidade pela geração desse conteúdo, né? E a neutralidade da rede, que era uma das grandes bandeiras, né? Esse projeto ele não nasceu do governo em si. Essa questão da primeira vez que se falou, que se deu um impulso, foi em 2007, num artigo do professor Ronaldo Lemos, né, que é um dos maiores estudiosos nessa matéria, muito respeitado tanto no Brasil quanto no exterior, da Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro, né?
onde naquela época, lá em 2007, se discutia um marco regulatório penal, por função daquela disponibilização de fotografia, de imagem de artistas na internet, se criou todo um movimento aí que tinha que se estabelecer um conjunto de normas que penalizasse os crimes praticados com o uso da internet. Que até então o nosso Código Penal não tinha isso. Não né? tinha, porque... E aí então lá o Ronaldo Lemos escreveu um artigo criticando isso, dizendo, olha, antes da gente escrever a gente pensar um código regulatório para aplicar, para punir na internet, nós devemos, sim, pensar um marco regulatório civil da internet, né? Do uso civil. Então, só depois, ver essa questão da penalização. Né? Até porque esse primeiro esboço era um projeto do senador Azeredo. Ele estabelecia uma série de restrições e de censura. Né? Pois é, eu te perguntar, tem alguma coisa a ver isso que o governo estava brincando aí, mas é censura. Não, que uma parcela, eu diria, de grandes provedores, né, e também da sociedade, em primeiro momento entendeu que esse seria uma intromissão no governo, se acabar com a liberdade na internet, quando o objetivo do projeto de lei, hoje lei já, nunca foi nesse sentido. Ele lá vai estabelecer os requisitos, assim, os princípios que vão se estabelecer nas relações. A neutralidade da rede já está dada, é um dispositivo legal que está na lei. E por que isso é importante? Porque tudo que se discutia de internet, nós ficávamos a refém das decisões judiciais. Porque eu não tinha o mínimo, eu não tinha o diploma legal. Né? Então ia se construindo caso a caso. Né? Bom, a partir da edição da Lei 12.965, eu tenho já um conjunto de princípios que vão orientar o juiz na tomada de decisão. Porque antes ele também devia ficar perto. O que eu faço? Antes ele era aberto. Ele não tinha, ele ia lá nos princípios gerais do direito, conforme for o caso, o bom senso, né? Agora não, ele tem já um conjunto de princípios. Ele tem de forma bem clara na lei, dizendo assim, nas relações estabelecidas na internet, eu vou aplicar o CDC, o Código de Defesa do Consumidor. Então eu já tenho Código de Defesa do Consumidor, relações à internet. O que eu comprar na internet, eu já não vou mais ter discussão de não é regulado pelo CDC, não tem previsão. Não, tem previsão legal agora. Né? As relações de consumo também se dão na internet. Eu tenho responsabilização por isso. A questão da neutralidade da rede, que é um elemento muito importante, assim, eu diria que é um dos artigos mais importantes dessa lei. Né? O que é a neutralidade da rede? Por que ela é tão importante? Pois é, o que é a neutralidade da rede? A neutralidade me diz o seguinte, olha, eu não posso, eu, grande provedor, estabelecer um diferencial para quando eu prover conteúdo. O que é isso em termos práticos? Eu vou te dar um exemplo assim. Netflix, não quero fazer merchandising aqui, mas a Netflix é uma geradora de conteúdo, né, via streaming. Né? Bom, se eu não tenho neutralidade na rede, a Netflix pode estabelecer um acordo com o grande provedor no que vai garantir para ela uma velocidade constante, de melhor qualidade, em detrimento, por exemplo, o Albert, lá na O-Design, que tem um contrato. Ele possibilitaria, se eu não tenho neutralidade, que eu tenha uma via limpa no sentido assim, de sem percalços, o melhor do meu serviço, e eu teria uma via suja, ou seja, sujeita a todas as intercorrências e todas. Seria uma linha de segunda mão. Né? A neutralidade da rede diz que eu não posso ter isso, eu não posso discriminar isso. Bom, ela não chega a ser absoluto. Eu tenho a possibilidade na lei de até estabelecer algum diferencial. Mas a lei diz assim, esse diferencial vai se dar por um decreto, por meio da expedição de um decreto pela Presidência da República, ouvido o Conselho Gestor da Internet e a sociedade civil. Ouvida também a Anatel. Então, eu vou ter que ter critérios técnicos muito claros, muitos objetivos, para poder estabelecer um diferencial. Eu estou escutando, não te interrompendo aí, tem uma propaganda que eu escuto também não fazendo, né, Antena 1, eu gosto muito de escutar Antena 1, e fala alguma coisa do Google lá, que agora é esquecimento, que também tu não pode colocar todas as buscas ali, uma coisa assim que eu estou ouvindo, não sei se chegou a... Isso foi um caso concreto na Europa, Google na União Europeia, assim, se não o maior, né? Exatamente, um foco ali, gigantes
da internet. Bom, Eu sei que está dando uma controvérsia nisso aí. na porque verdade foi uma decisão judicial que, em relação Tem, a tem alguma coisa a ver com esse marco civil, de repente? Não tem a ver especificamente com o nosso marco civil. É que lá não faz assim, foi um cidadão da União Europeia lá que ele foi condenado por pedofilia, né, cumpriu a pena dele. Bom, aí ele entrou com uma ação judicial dizendo, exigindo que o Google apagasse todos os É o tal de registros esquecimento dele, que o cara- me esqueçam da rede, né? Aconteceu com um deputado gaúcho aqui também, se não me engano. Deputado, Não esse me eu não tenho, recordo não o tem, nome, mas era mas no que Google, tinha- então foi uma decisão no âmbito da União Europeia, né, que realmente Foi europeia, então. se estabeleceu uma discussão, né, até que ponto ele tem esse direito ao esquecimento, a conduta dele se não vai Por se exemplo, ele repetir. cumpriu a pena, se botar no Cumpriu Google a vai pena. aparecer lá ainda que ele... Mas eu acho que o que o Elvio tá falando é que no marco ele tem um artigo ali sobre tu armazenar conteúdo. Sim, Os na provedores verdade, armazenam é isso. agora por só 6 meses. o que diz ali é assim, isso, ó, né? existe a obrigatoriedade de tu, não é 6 meses, é até 1 ano, mas o que Obrigatoriamente por 6 Sim. meses. Não, é 1 ano Não, Não, mas uma coisa é conteúdo, outra coisa é o registro. O conteúdo 6 meses, o registro 1 ano. O registro é o quê? É o número do IP, a data e o tempo, sem a identidade. Isso é o que diz a lei, né? Então, não estou interessado em saber que é o Alberto, mas eu preciso saber daquele IP. Por que isso? Porque eu tenho que pensar também na questão da responsabilização. A internet não é uma terra sem lei. Então, se tu cometer algum delito, se tu causar prejuízo a alguma pessoa, bom, eu tenho que ter um conjunto mínimo, num período de tempo, que eu possa, pelo menos, identificar onde é que partiu, que máquina partiu e que horário foi isso. Que isso é possível. O que ocorreu com a gente tem alguma coisa a ver com isso aí, será? Não. Não. Aí não o caso quer dizer, de não- vocês não- foi bem diferente. Foi uma questão de violação de direito autoral ali, né? Aí não- Tá. Mas aqui, essa questão não é censura, assim, porque eu não tenho... Não, a gente O já vai marco, falar, nós já vamos falar o marco da censura. regulatório, ele garante o sigilo, garante a inviolabilidade das informações geradas do conteúdo. E passado esse tempo, tu perdeu, não há mais a obrigatoriedade, né? E em relação ao conteúdo utilizado, ao conjunto de dados, sim, aí é 6 meses e é facultativo, né? Não há uma obrigatoriedade. facultativo. É facultativo. Os provedores Só poderão... uma parte então, nessa primeira À vontade. introdução que tu destes aí, André, muito com propriedade que tu tens, mais do que nós até sobre esse tema. Tu falaste ali que vem desde 2007 o marco, né, civil. Só que ele tomou uma proporção, é inegável isso. Ele tomou essa proporção de vamos aprovar após os protestos de junho do ano passado. Até então, vamos lá, como tudo na casa dos deputados, eles fazem. Tudo vão fazendo. E após os protestos, não, vamos aprovar o marco. Se acelerou. Tanto é que da Câmara para o Senado levaram um mês para aprovar. Nunca eu vi um... É que, na verdade, em termos de legislação, acaba tendo uma vontade política, né? Aí o Tyson falou aquilo que a gente fica preocupado. Por que essa motivação política em aprovar tão rapidamente o marco? Ele é bom, ele é tal... A gente não sabe. Ele tem brechas que nos deixam muito preocupados. Nós, como gestores, nós, como eu falo, o Tati está um pouco botando uma música, um conteúdo na internet. Nós somos gestores de conteúdo na web. Nós vivemos desse conteúdo. E a brecha que o Marco Civil deixa hoje, isso vários meios estão falando sobre isso, é a possibilidade eu, Alberto Feijó, ou a empresa, o design, ou o Tyson Neves, colocar um conteúdo na rede e uma terceira pessoa se sentir ofendida, entre aspas, com isso e disser assim, não, eu não quero aquele conteúdo na web. Ele vai ser retirado, depois vai ser julgado. Aí entra numa discussão muito maior, eu quero que tu esclareças isso, da seguinte forma. Vamos dar nome só para exemplificar. A O-Design é uma empresa pequena. E, aí tem lá não vou dar o nome de uma outra agência grande, uma concorrente enorme que investe milhões por mês ou anualmente em marketing, mas na web, se for olhar, elas estão muito parelhas. O design e essa agência, elas estão parelhas, estão mostrando ali.
Daqui um pouco, uma agência pode se sentir, os caras estão me incomodando, aquele artigo lá está me denegrindo, eu quero que tire aquele artigo. Pelo marco, é possível que uma empresa possa se sentir ofendida com o conteúdo e pedir para tirar. Daqui um pouco pede para tirar o meu site do ar e vai ser tirado. Segundo a possibilidade do marco, vai ser tirado. Depois vamos ver se é ou não é. Mas eu não tenho condições financeiras de pagar advogado para dizer que aquele conteúdo não é ofensivo e aí... Ou ainda contestar que você no outro também tem alguma coisa. Exatamente. Que aí o grande vai abocanhar o pequeno. E hoje a internet era uma seara de possibilidades. Muitas empresas se equiparam às grandes justamente pelo marketing, que não é gratuito, mas é de certa forma gratuito e possível tu ter um site, tu ter um blog, uma conta nas redes sociais e ativamente tu ir galgando, subindo degraus. Com o marco civil, a preocupação desses gestores de conteúdo, que aí eu me incluo neles, há uma apreensão de que daqui a um pouco isso, a censura é muito forte o termo, mas daqui a um pouco se constitui em uma censura isso. De uma empresa, uma pessoa disser assim, não, aquele conteúdo lá está me ferindo, eu quero que tire. Bom, vai ser tirado. Depois nós vamos discutir, tá, mas aí se o cara não tem condições de discutir isso legalmente, acabou, fecha as portas e vai para outro ramo. Esse é o nosso medo. Que nem tem um site, o reclameaqui.com.br. Imagina se daqui a um pouco o Ponto Frio, que está cheio de reclamações lá, eu quero que tire esse site do ar, que estão me denegrindo minha imagem. Com o marco é possível isso. É possível tirar o reclame.com, que é uma ferramenta que nós usamos, a sociedade usa. E aí... Tá. Bom, antes do André responder, eu queria que o Tyson Neves cantasse mais uma musiquinha pra nós, aí, pra dar mais uma relaxada, Tyson. Ficou tenso, né? Pode ser? Brincadeira. Então, assim, vamos uma minha, então, né, cara? Aproveitar os direitos autorais, né? Por enquanto pode, né? É verdade. Nosso olhar já não engana mais. Nos queremos, não dá pra esconder. Ah, se fosse algum tempo atrás, não iria te perder. Mas tudo acontece ao seu tempo. Chegou minha hora, vou aproveitar. Passado é passado e eu sou teu futuro. E dessa prisão eu vou te tirar. Vou te libertar da torre mais alta de qualquer dragão. Trazer tua vida pro meu coração. Ser teu cavaleiro fiel. Eu vou te levar num pavio. Olha pro Luciana, cara. Não. Eu achei que tava rindo. A música eu me lembrei do Shrek, né? Eu tinha resgatado o dragão. Tu ainda lembra então da sim, pergunta do Alberto? Perfeitamente, né? Tem alguma coisa a ver com censura? Não? Está sedento por respondê-la? Sim. Então responde para nós que, aí. Assim, é até importante para tranquilizar vocês, né? Isso eu acho que é uma questão até de desconhecimento da legislação. E é natural, porque é uma lei nova e inclusive a lei não está nem vigendo ainda, né? Quando ela tem uma vacatio 10, ou seja, o período necessário até que ela passe a viger é de 60 dias. A lei foi foi sancionada em 23 de abril, então 23 de abril, 23 de maio e 23 de junho. Então ela ainda não está vigendo, vai ser agora ela em junho. Ela vai encontrar experiência ainda. É um período que ela fica, que ela não produz efeitos ainda. Tá, mas vamos pontualmente assim, ó. Então, primeiro... o que eu disse não foi que o marco regulatório começou em 2007. Eu disse que a partir de uma discussão que já existia na sociedade civil, né, de que havia uma necessidade de nós termos um marco regulatório. Então, um dos elementos que desencadeou, que serviu de mola para que isso fosse adiante, foi a partir desse artigo escrito pelo Ronaldo Lemos, em que ele dizia que nós precisávamos de um marco civil regulatório. Já tínhamos discussões no âmbito do Comitê Gestor de Internet, também nas universidades, onde se discutia a questão do direito digital e da regulação dessa matéria em termos de internet. Bom, um dos elementos que propiciou, eu acho que a aceleração desse processo não foi os protestos que ocorreram em função
daquele período meio turbulento ali. Foi sim em função de ter se descoberto que tinha um espião, um agente da agência de inteligência dos Estados Unidos, por razões de morais e éticas, resolveu, né, abrir o jogo e contar como é que era que os Estados Unidos monitoravam. Aí todos os países, a grande maioria dos países, inclusive países aliados, ficaram sabendo que os Estados Unidos monitoravam via internet, via grandes provedores, Google, Facebook, todos esses aí, a AT&T, que é uma das provedoras lá dos Estados Unidos, que havia monitoramento nos e-mails, inclusive os e-mails da Presidência da República, e-mails da diretoria da Petrobras, de grandes empresas brasileiras, em assuntos que não tinham nada a ver com segurança nacional dos Estados Unidos. Tinha interesses comerciais ali. Só comerciais. Então, os Estados Unidos, por meio da sua capacidade tecnológica, estavam monitorando, estavam vigiando, né, e invadindo o sigilo das comunicações via internet de todo mundo, né? Bom, esse foi um dos elementos que acendeu a luz vermelha, né? Dizendo, olha, nós precisamos urgentemente de um instrumento legislativo para poder regular essas ações da internet. E lá nos primeiros esboços do projeto tinha um artigo que foi muito discutido, né, foi muito controvertido, que era a questão de que os data centers, né, fossem aqui no Brasil e não mais no exterior. Por que isso? Bom, no momento que o data center é aqui, eu tenho como responsabilizar, eu tenho como emitir uma ordem judicial ou até mesmo fazer uma ação para coibir qualquer tipo de espionagem. E aí, só uma parte disso daí, faliu a web, né? Não, mas esse não houve retirado, consenso, mas eles retiraram, os grandes provedores alegaram que seria muito custoso manter data centers aqui, e isso realmente não passou. Mas assim, vamos deixar claro agora... Data center no meio do Data Control, agora lembra aquele... Antiga Data Control. 20 anos atrás, não é? Mas assim, ó, pessoal, todas as hipóteses que tu me falou não são casos de retirada de conteúdo da internet via marco regulatório. Vamos assim, a possibilidade que o marco regulatório tem de exclusão imediata de conteúdo pela forma administrativa é quando o conteúdo estaria em tese infringindo um direito, no que estou fazendo uma reprodução de uma imagem com conotação sexual, ou seja, uma imagem de nudez, quando envolve nudez, quando envolve crime de racismo, incitação à violência e ao ódio. Então, essas situações aqui são situações já tipificadas no Código Penal, são de crime, né? Então, quem incitar, quem reproduzir imagem do Roberto Pelado sem autorização, né, está sujeito a uma notificação no Google e retirada imediata. Retirada imediata do conteúdo, né? Incitar o ódio, incitar a prática de racismo, isso aí, não. Qualquer outra coisa disso precisa de ação judicial. Não, mas tem de se sentir ofendido. Isso não, mas o ofendido eu preciso de ação judicial. Eu preciso de ação judicial, não mudou nada. Não mudou, nós podemos ler a lei aqui, eu posso te Pelo indicar. marco não é possível tu com uma notificação pedir para retirar aquele conteúdo que está sendo ofensivo. Tu faz mas a notificação ela é administrativa. O provedor não é obrigado a retirar. Mas quem é que... Não, tá. Mas quem é que responde por isso? O provedor. Tá, não, o provedor não tem a responsabilidade pelo conteúdo. Não, mas ele vai ser obrigado a retirar. Tá, mas ele vai retirar nessa situação de excepcionalidade que eu te falei. Se há reprodução de imagem com nudez, envolve crime, racismo, incitação ao ódio. Essas situações, essas situações extraordinárias, elas ensejam uma ação imediata, posteriormente confirmada por uma ação judicial e uma ação penal, até se for o caso. Fora disso, eu me senti ofendido por um conteúdo ao design. Bom, se sentiu ofendido, tu vai manejar uma ação judicial e vamos ver se isso é realmente ofensa ou se não é. Mas aí não é nem o marco regulatório que vai regular isso aqui. Aí ainda pode ser uma questão de direito autoral, pode ser uma questão de indenização civil, de responsabilidade, de calúnia, de difamação. Deixa eu te perguntar um negócio, fugindo um pouco aí, ou talvez não. E essas imagens do Papa, por exemplo, aí com a São Lourenço, se ele quisesse fazer alguma coisa, ele podia também. Se ele se sentisse ofendido. É que o Papa... Papa... ele em tudo que é lugar, né? O Papa ali... O Papa é uma figura sui generis. O Papa, na verdade, é um Estado, né? O Papa é o ele representante da Santa Sé, que é um exato, Estado. Então tem toda uma questão aí, que não é ele
Sim, Ele não é o não é nem o Estado. O Papa é o Estado e é também a divindade representada Mas tem alguma na coisa a Terra ver? de acordo Não, com não, uma não. religião, né? Não tem a ver, né? A imagem do Papa é aquela imagem daquela figura pública, né? Que a gente tinha falado, né? No contexto, né? Ela é uma imagem que em tese Aí ela pode é botar em camisa de disponível, São Lourenço, né? lá, qualquer coisa. Claro. Se o Estado, se a Santa Sé, né, se sentir Pois é, ofendida, isso, bom, isso. aí eles podem manejar, mas aí vai ter que ser aqui, pelas nossas legislações aqui, pelos nossos Mas é difícil fóruns também, aqui. sabe que Não, eu acho que eles têm mais a ganhar do que a perder com isso. Né? Eles querem mais publicidade e mais também ganhar do pode que... ser. Eu acho que a preocupação do Roberto, doutor, é muito nessa questão de quem vai fazer essa avaliação do quão ofensivo é ou não O o juiz. conteúdo. O juiz. Mas se tem que ter uma ação imediata por parte do provedor da retirada de um material, Exatamente Nas isso. três Ele- é hipóteses isso que aí eu que te quer falei tocar. que é excepcionalidade. Tá, tu acha então que... Mas quem é que vai dizer que é ou não é? Eu acho que uma imagem que está vinculando, por exemplo, uma relação sexual tua Não, na lá, internet. não, a gente não Tá, tá então falando tá. desses Então, extremos, mas, assim, é por esses favor. mas é esses extremos que vão. É somente esses extremos que vão possibilitar a retirada imediata do conteúdo e posteriormente manejar a devida ação. Se vai ser uma ação civil ou uma ação penal. Mas porque isso é aquela coisa que a gente discutiu no outro programa, né? No momento que tu botou, tu tem que ser o mais rápido possível. Você lembra aquela história da imagem da Cicarelli? Que até hoje, se tu souber, tu acha. Isso que ela manejou ação judicial e teve que esperar o juiz foi rápido, mas até hoje tu encontra ainda aquele Fora vídeo. os diversos casos É, aí também. que então, tá, né? nesses casos, ou no caso que tu prática de racismo, ou então tu incitando a violência, esses casos tu tem que ter uma ação imediata. Porque isso tem um prejuízo para a sociedade. Enorme para a sociedade. Dada a capacidade de alcance que tem a internet, né? E as pessoas na internet, eles costumam reproduzir conteúdo, né? É uma sociedade de informação, mas ela carece muito de conteúdo, né? É aquela questão de eu compartilho, eu não busco a fonte para ver se aquilo é real, eu já tenho como verdade, já coloca lá. reproduzo, né? E as pessoas já têm como aquilo como é o retrato da realidade. Nós não vimos agora há pouco também uma grande discussão, os caras não pegaram eu acho que era um grupo no Facebook, era uma página, não sei o que lá, que pegou e me botou que tinha uma mulher que era parecida, que pegava criança. Sim, acabaram Isso espancando acabou lá. o quê? Isso acabou numa morte, pessoal. Isso acabou numa morte. Isso é um extremo que o Marco não vai modificar nada. Não, mas- Mas por isso que eu tenho que ter regras, eu tenho que ter penalização e eu tenho que ter nesses casos, esse é um caso que eu tenho que ter retirada imediata de conteúdo. Porque ali eu estou incitando a violência, eu estou incitando o quê? A justiça com as próprias mãos. Justiça com as próprias mãos, todo mundo perde. Todo mundo perde. Toda a sociedade. injustiça, né, com as próprias mãos. Nós já passamos dessa fase, pessoal. Isso era aquela fase no tempo das cavernas. Nós não estamos mais nesse tempo. Nós não podemos admitir que eu tenha essas práticas hoje em dia na internet e isso se reproduz de uma velocidade imensa. Imensa. Né? Então eu Imenso. tenho que ter mecanismos imediatos nesses casos, Roberto. É nesses casos apenas, né? Os demais casos ainda continuam do mesmo jeito. Nós vamos discutir, vai ser pelo direito e tu vai ter a ampla defesa e o contraditório e vamos ver se realmente é ofensivo aquela afirmação ou se é do próprio negócio, ou é da própria concorrência, ou da própria disputa do Então, mercado. doutor, só resumo para nós. São uma questão comercial, numa exigência comercial, de uma pequena briga comercial, sem entrar nesses casos de relevância ofensiva, vai ser examinado antes de ter uma sentença judicial. Sim, antes antes da sentença não. não tem. Então, Salvo se o juiz te der uma liminar, né? Mas Sim, nesses perfeito. casos é Mas difícil. daí também é já difícil, houve alguma mas aí já análise tem uma análise jurídica. prévia do juiz. Mas assim, Mas ó, o texto o princípio- não fala sobre isso, retirar de conteúdo. fala da retirada de são conteúdo quatro, nesse ponto específico. Né? Ou seja, nesses casos, essas Nos casos exceções que eu graves. já coloquei. Em né? outros casos, Crime, examina já é antes. crime. Aquilo que ele Como está era antes. reproduzindo é crime. Né? O resto ainda eu tenho que ter, tem Aí que ter demora, discussão né, porque, judicial. infelizmente, a nossa justiça é lenta. Eu tenho que ter. Não, às vezes até de repente tu consegue numa liminar, Sim, dependendo numa do tipo, mas aí é caso a caso. Né? E custa Como diz o caro. Roberto, pode ser também uma jogada de uma concorrente dele que tem mais porte, tem mais estrutura, de querer tirar o Roberto que está no mercado e está começando a incomodar, né? Então, vou tentar. Mas ele vai ter que fazer a prova de que a existência, que a prática do Roberto na internet, ela está violando o direito. Perfeito. Daí o direito é o quê? É o direito comercial, é a concorrência, que ainda está garantido. Eu tenho livre concorrência, eu tenho o conteúdo da internet, ainda é um conteúdo livre.
né? Eu tenho todos esses princípios do direito e ainda estão irradiando todo o marco regulatório. Não precisa te preocupar mais, Roberto. Se o Google, o Facebook quiser mexer, as coisas vão ter. A menos que tu coloque. A menos que bota uma foto tua pelado lá, cara. Porque daí se botar também eu ajudo a processar. E se você entrar na internet. Entrar na internet agora e ver o Tyson Neves de vestido, não é montagem. Não é montagem. Isso aí é shots e comédias. Verdade cênica, né? Daí, exatamente. Olha, tem mais gente lá, né? Eles convidam bastante gente, né? Shots de comédia lá do Tyson Neves. Uma situação, no mínimo, engraçada. Não sei se vocês souberam essa semana Conhece o perfil Dilma Bolada? Sim. Eu dei uma lida, mais ou menos. É um perfil engraçado, assim, sático, cômico Tem do Celso Roth também, né, pessoal? Não, mas esse específico, o cara ali, o Jefferson, dono do perfil, ele é simpatizante do PT, ele vai indo na boa ali e tal. Só que isso até tem a ver com o Marco Civil, de repente, né? Teria, mas não acho que não engloba isso. Ele sofreu um assédio de uma agência de publicidade, não sei se vocês ficaram sabendo. Sim. Uma agência do PSDB que quis comprar o perfil ali com 1.700.000 pessoas para fazer campanha pro PSDB, né? No fim ele se sentiu meio ofendido, disse que não e tal. Com certeza com esse ele também ganhou mais alguns seguidores, né? Não, com certeza. Sim. Pra ele foi positivo essa ação. Exatamente. Mas aí que tu começa a perceber o seguinte, como é frágil isso, cara. E o Marco deveria ver isso sobre questões de campanha política. E daqui a um pouco, se ele aceita, ele vende. Essa agência ofereceu 500 mil. Eu por 500 mil eu venderia, cara. Sinceramente eu venderia. Ele não vendeu, tá? Se sentiu ofendido e tal. Mas e se ele vende? 1.700.000 pessoas que ele poderia vender e alocar para um outro partido. E aí começar a fazer campanha em cima daquilo ali. O Marco não mas eu acredito que é uma nada. questão de conteúdo. Daqui a pouco, se quem comprasse, começasse a modificar o conteúdo, perderiam esses seguidores. Eu não vejo nada de errado em relação a isso. Não, mas isso, Marco, isso não tem nada a ver com o marco regulatório. Isso é campanha. O que nós não, mas eu tenho uma legislação eleitoral que regula a matéria da disputa eleitoral. Vai mais para esse lado. Vai muito mais para esse lado. Mas assim, ó. E compra de voto, compra de like agora. Mas é aquilo que a gente falou, assim, ó. Do ponto de vista, digamos que ele produz um conteúdo de internet, né? Bom, olha, se ele dissesse, olha, meu preço é 1.500.000 e o partido pagasse, o PSDB pagasse, bom, eu não vejo um problema nele, é uma questão dele, ele criou um personagem, ele estava tendo um determinado posicionamento, se ele entendeu que esse posicionamento era passível de ser comprado... Pois é, mas agora me vem uma coisa, esse perfil que ele criou, certamente ele criou com o nome dele. Sim, ele é um artista, ele criou ele criou um personagem. Mas ele pode é uma criação artística, é uma criação artística. Mas hoje em dia, era matéria de um site, eu acho que não sei se era o UOL, que falava da questão que as personalidades cobram 30, 40, 50 mil para fazer, para dar mensagenzinha ou dar like no Twitter. Tem personalidade que cobra 30 mil. Para mim, fazer uma hashtag lá dizendo que o Ford Focus é uma coisa legal, né? Tá, então vai lá, a Ford paga os 30 mil para eles e ele faz uma hashtag lá. Por quê? Porque eu tenho 200 mil seguidores, né? Então meus 200 seguidores vão ver aquilo ali. É o mesmo caso. Cara, vamos fazer isso. Se os artistas eu não vou dizer se vendem, mas assim, eles agregam valor a todo... aquele conteúdo aquele universo de pessoas que elas conseguem atingir, né? E eles ganham dinheiro com isso, né? Eu queria deixar uma mensagem aqui por bem menos. Por bem menos tu passa. Vamos criar o Aécio Bolado e o Eduardo Campos Bolado. Se a gente garantir uns 30 pila aqui, a gente garante uma batatinha frita na arena. Questão, né? Quanto maior o número de pessoas tu atingir, mais tu tem, mais valia tu tem, né? Nesse mercado, né? Verdade. Mas então tá. Quero agradecer de novo aí o pessoal do Arena Bowling, né? Mais uma vez por esse espaço maravilhoso. Falaste no Lucas Teves, né? Tem o Felipe Lucas Teves. O Felipe Flack também, que esteve aqui com... Como é que é o nome do cara? Felipe Flack. Esteve aqui com a gente também. Um dos gerentes da casa que proporcionou... Agradecer então o Felipe Flack. Não dá pra falar muito rápido, né? Felipe Flack, né? Então o Felipe Flack, Lucas Teves, o pessoal aí do Arena Bowling, né? Muito obrigado aí pelo... Agora hoje aqui no segundo piso, gostei do segundo piso. Gostou do segundo piso, Alberto? Na vida, né? A gente deu uma subida aí, né, cara? É uma subida.
Eu prometi no outro programa, não vou dizer que esse aqui é o 4º programa, que não precisa mais estar contando, esse aqui é o 4º programa que você está dizendo, né? Agradecer mais uma vez ao pessoal do Alvoroço Filmes, o Evandro Berlese e o Marcelo Maresia. E hoje, também na retaguarda, o Lua Santana Cover, né? Pablo Boranga, fazendo ali a retaguarda para o Café com Design Rabiscos. Também agradecer aí a O Design, do Alberto Feijó, que está aqui do lado, o Márcio Ramp, que hoje estava na festa da sogra, não pôde continuar. Foi um momento único, a festa das... Não dá para esquecer mesmo, né? Um beijo à minha sogra aí, Maria Cristina. A revista Evidência também, né? Que trouxe uma matéria aí falando sobre o Café com Design e Rabiscos, aqui de Gravataí e Cachoeirinha. Agradecer de novo o Tyson Neves, o André Santos, que falou sobre o Marco Civil. Espero que a gente tenha compreendido um pouco isso. E é isso aí. Muito obrigado pela presença de todos aqui nesse Café com Design e Rabiscos. Vamos encerrar mais uma vez com o Tyson Neves, o homem dos shots de comédias, ao lado de Anderson Oliveira. Manda um abraço pro Anderson Oliveira. Pode deixar, Júlio. Júlio tem de novo. Vamos parar um pouquinho pra Copa aí, Júlio, a gente... Tyson Neves, então. Quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você pode retirar. Uma flor que tem espinhos você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber viver. Saber viver. Tyson Neves.